Tá dando início aqui, né? A mensagem de hoje é no livro de Josué e já tô desejando para você uma noite maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de eu estar dando início aqui ao livro de Josué, eu quero te pedir para que você seja um mensageiro dessa palavra. Você curte, deixa o seu joinha, compartilha e se inscreve e deixa também o seu comentário. Amém? Então, eu vou estar deixando uma palavra aqui antes de eu estar dando início desse livro de Josué. Em Gênesis 12, eu recebi essa palavra hoje e eu adorei. E eu vou estar compartilhando com você. E aqui onde está o nome de Abraão, você pode estar colocando o seu nome. Deus chama Abraão e faz promessa. Deus chama você e faz promessa. Qual é o seu nome? Deus está te chamando e fazendo promessa pelo seu nome. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu é uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que palavra maravilhosa, né? Que Deus chama Abraão, Deus chama o seu nome. Quem é você? Qual é o seu nome? Deus está te chamando e te fazendo promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. O nome, se tu é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para você hoje. Deus chama o seu nome, Ele faz promessa. Então, eu vou estar dando início aqui no livro de Josué, o capítulo 8, Ai é destruída. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha, que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, a seu rei, somente que para vós outros saquearei os seus despojos, o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás delas. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhe ordens dizendo: eis que vós poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, de todos estareis alerta. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhes fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos na cidade, e será que,
Quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante dele. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vós entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué enviou a eles, e se formaram a emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo, contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade. Alojaram-se do lado do norte de Ai, havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, e em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada e o ocidente dela, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel a batalha defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante dele, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. Apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai da cidade, e saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem o escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinha perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras. Até hoje permanece. Nossa,
gente vê essas mensagens, a gente fica, né? Já estou aqui no versículo 30 do capítulo 8. Vou estar tomando aqui um chá. Então aqui fala renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já esteve escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com seus anciões, os seus príncipes, seus juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiro como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara. Houve de tudo que Moisés, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Já cheguei aqui no capítulo 9. O estratagema dos Gebionitas. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, amoreus, cananeus, ferezeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, ao Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: temos servos, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amoreus, que estava da além do Jordão, Zeon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente da nossa casa, e no dia em que saímos para vir ter convosco, ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. Ei-los aqui, já rotos, e essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, e deles conservar a vida.
e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de ter feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que morava no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Sua cidade eram Gibeão, Sefira e Beirote, e Quiarite e Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos conservar-lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, aos príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: porque nós enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixara de haver escravo, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram naquele dia. Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolheste. Já cheguei aqui no capítulo 10. Gibeão, sitiada por 5 reis. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estava no meio deles. Essas folhas. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Egron, dizendo: subi a mim e ajuntai-me. Viramos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amoreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra elas. Cheguei aqui no versículo 6, né? Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amoreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele, toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor Josué: não os tema, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu grande matança em Gibeão, e os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maqueda.
Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Betel, Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a seca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos. Olha essa palavra, né? O sol e a lua são detidos. No versículo 12 do capítulo 10. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos o sol, pois se deteve no meio do céu e não se apressou ao pôr-se quase um dia inteiro? Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Josué prende, aqui no versículo 16 do capítulo 10. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. E anunciaram a Josué: foram achados 5 reis escondidos numa cova de Maqueda. E disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guarde, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matais o que vão ficando atrás. Não os deixei entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com grande matança, até consumi-lo, e tendo os restantes que deles ficaram entrando na cidade fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, o rei de Jerusalém e de Hebron, e de Jarmute, e de Laquis e de Egron. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitões dos exércitos que tinham ido com ele: chegai e ponde o pé sobre o pescoço desses reis, e chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejaste. Depois disto, Josué, ferindo-os matou e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Eu vou estar finalizando aqui no versículo 26, 27. Eu vou estar chegando aqui ao final do 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e o lançaram-nos na cova onde se tinha escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até no dia de hoje. Olha para você ver. Eu vou estar finalizando aqui com uma palavra. Eu vou finalizar aqui com uma palavra. Em Jó 38, o Senhor convence a Jó de ignorância. O capítulo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios e com palavras sem conhecimento? Quem é este? Eu vou deixar esse versículo para você. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Eu agradeço a Deus por essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém.